E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a nossa experiência da implantação de uma unidade de estabilização psiquiátrica lá em Curitiba. É um serviço que a gente fez com muito carinho, com muito amor, né, com um olhar especial para os nossos usuários da saúde mental. Então, ele nasce, né, através de um diagnóstico situacional de 2019, onde a gente faz um levantamento e observa uma crescente de entrada de pacientes psiquiátricos nas UPAs, né, nas unidades de pronto atendimento, casos muito graves que estavam em leito de CAPS e a dificuldade do manejo dos CAPS, né, em trabalhar com esses CAPS em situação de leito, dificuldade, por vezes, da gente acessar as vagas de internamento psiquiátrico também, né, e a necessidade da rede de um suporte também na área da psiquiatria. Com isso, a gente vê, né, e sente a necessidade da implantação de um serviço de urgência psiquiátrica e, principalmente, que viesse para dar uma retaguarda para os demais serviços da nossa rede de atenção psicossocial também. Então, em 2020, a gente inaugura, né, a unidade psiquiátrica Irmã Dulce, que a gente chama, um serviço inovador no Brasil, né, então, com esse olhar realmente para urgência e emergência psiquiátrica. Ele tem 24 leitos de internação e 2 leitos de isolamento. São leitos para uma estabilização de curta permanência, a gente preconiza até 72 horas, mas a gente também olha para a singularidade de cada caso e a gente vai avaliar o caso a caso, né, para que a gente possa fazer esse processo de alta. Realmente para pacientes, né, que têm uma agudização desse quadro psiquiátrico a partir de 12 anos, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, né, e que pode ser tanto decorrente do transtorno, do uso de substâncias ou da patologia dual, né, com atendimento de uma equipe especializada, né, que é composta por médicos clínicos e psiquiatras 24 horas, uma equipe 24 horas de enfermagem, e pensando também na singularidade de cada caso, assistente social, psicólogo, que vai fazer todo esse trabalho com a rede, com a família, né, com os vínculos que, por vezes, já estão rompidos. E eles vêm de diversos equipamentos da RAPS, né, desde a unidade de saúde, então, aquele caso que seja em crise na unidade, na UPA, nos hospitais, nos próprios CAPS, eles são regulados por uma central de retaguarda em saúde mental que a gente tem em Curitiba e priorizado através da estratificação de risco para que vá de forma imediata para a unidade de estabilização psiquiátrica. Ela serve também como uma retaguarda. Então, por vezes, as unidades, quando têm dúvida, elas entram em contato com os médicos da unidade de estabilização. Quando tem uma dúvida em relação à medicação, principalmente a gente tem tido um aumento muito grande de gestantes, né, de saúde mental, e, por vezes, dá essa preocupação em relação à questão da interação medicamentosa junto com a gestação. Então, dá todo esse suporte. A gente, por vezes, quando o paciente não consegue chegar até lá e precisa de atendimento num CAPS, eles fazem videoatendimento também. Então, a gente tem ampliado muito essa tecnologia. E sempre com esse olhar para promover a estabilização do quadro psiquiátrico, né, e otimizar a questão dos leitos da psiquiatria em hospital integral, pensando que, muitas vezes, um primeiro surto psicótico, né, uma intoxicação ali, né, que acaba desencadeando uma crise, e que, por vezes, num leito de curta permanência, você conseguiria estabilizar e direcionar para outro ponto da rede, que não internamento integral. Então, a gente viu uma otimização muito grande do recurso do uso do leito psiquiátrico quando a gente entrou com a unidade de estabilização psiquiátrica. E, principalmente, empreender esse trabalho de articulação da rede, pensando não só no atendimento da crise, mas direcionar posteriormente para o ponto de atenção mais adequado, visando essa longitudinalidade do acompanhamento, né? Que, por vezes, eles entravam na UPA, até estabilizavam a crise, ou iam para o internamento, e se perdia esse caso, né? E um papel principal da unidade de estabilização é servir como ponte de articulação entre esses diversos serviços, para que ele vá todo paciente que ele entra na unidade de estabilização, ele acaba sendo direcionado para o CAPS do território dele, né, da onde ele circula, e, a partir dali, é dada a continuidade desse tratamento. Ou mesmo os que precisam ir, a partir dali, que o leito de curta permanência não é suficiente, ele precisa ir para um outro ponto de atenção, como internamento integral,
o CAPS também ele é inserido nessa discussão de caso, e logo após a saída do internamento, ele, no mesmo dia, ele já acolhe esse paciente para dar continuidade no acompanhamento longitudinal. A gente tem tido resultados muito positivos, né? A gente observa a rede assim com respostas muito boas em relação a tudo que a gente tem trabalhado, articulado, né? E principalmente dado suporte para essa rede. A gente tem visto uma otimização muito grande da questão do recurso hospitalar. A gente viu uma diminuição dos internamentos integrais. E ela tem se mostrado muito estratégica nessas articulações, principalmente pensando em toda a complexidade que é a questão do transtorno mental, indiferente de ser de associação com o uso de substâncias ou não. Né? Então, um manejo mais especializado nas situações de crise, porque as UPAs nos traziam a dificuldade de manter um paciente de saúde mental junto com outro que estava desestabilizado clinicamente, né? Junto com crianças que estavam ali na UPA, manter contido um paciente quando não se tinha isolamento. Então, ali na UEP, a gente consegue ter um suporte e um trabalho mais próximo, mais junto com a rede, né? Eu trago um dado, né? Então, ali de setembro de 2020 até iníciozinho, janeiro ali de 2022, que eu fiz um recorte, foram 1.957 usuários atendidos na unidade de estabilização. Desses, 1.822 usuários adultos, né? 135 adolescentes, divididos ali, né, por sexo. A clínica mais prevalente é o transtorno mental, né, e seguido ali, né, de álcool e drogas. E o que a gente observa também muitas situações clínicas que acabam vindo, né? Então, por vezes o paciente estava na UPA, acabava sendo internado por uma desestabilização, uma desorganização, e depois você chegava a ver que era uma questão de uma diabetes descompensada, né, de uma infecção urinária que acabava causando essa internação, e depois ele tinha que ir para o hospital clínico. Os destinos, né? Então, como vocês veem, desses 1.957, a maioria deles vai para o CAPS, né? Não como leito, mas para o CAPS permanência dia. A gente tem alguns que a gente consegue, ao invés de mandar para o integral, encaminhar para o CAPS leito também. Tem as questões clínicas, que daí a gente acaba mandando para os hospitais. Altas por diversos motivos, né? Porque estabiliza, pode ir para um ambulatório, é de outra cidade, tem outros recursos. E as questões aqui, outras também, que muitas vezes o paciente acaba tendo outras situações que ele precisa ser direcionado para outros pontos, até de outras cidades, né? E acabou vindo para Curitiba, e a gente acaba direcionando para outro lugar. Aqui eu trouxe um pouquinho das fotos, né, da unidade de estabilização, então, com os leitos, a gente tem a parte aqui para as emergências clínicas, né, mas, principalmente, eu trago aqui duas fotos, né, porque, quando a gente pensa na questão da estabilização psiquiátrica, a gente pensa muito no paciente lá, né, contido quimicamente, fisicamente, agressivo, desorganizado, mas eu acho que a gente nunca pode esquecer, como dizia até a Nise da Silveira, né, que o principal do atendimento é esse olhar afetivo, essa troca, né? Então, até estão jogando ping-pong, jogando bola. Acho que é essa troca que tem que ter entre os profissionais com os pacientes, o carinho, o vínculo, o gostar do que se faz, né? E, principalmente, pensar que o que cura é a alegria, é o olhar para a singularidade e, principalmente, a falta de preconceito. Então, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês da nossa unidade. Obrigada.